Nas últimas décadas, o tema das ações coletivas vem recebendo destaque cada vez maior na doutrina brasileira. O mestre em Direito Processual, André Roque, fez um estudo sobre as origens da tutela coletiva no país e uma reflexão mais aprofundada sobre o atual momento em que vivemos. E é esse trabalho que nós vamos debater hoje aqui no Academia. A experiência das Class Actions norte-americanas, um ponto de reflexão para as ações coletivas no Brasil. Dissertação apresentada para obtenção do título de mestre em Direito Processual da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O autor é André Roque. Nossos convidados para debater o trabalho são Fernando Henrique Fernandes de Oliveira, mestre em Direito Internacional e professor de Direito Internacional da Universidade Católica de Brasília, e Carlos Eduardo Frazão. Ele é mestre em Direito Público pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Juiz para participar do Academia de hoje e já convidá-los para acompanharmos um resumo do trabalho. A proposta do estudo é apresentar um panorama de um dos mais tradicionais sistemas de tutela coletiva do mundo, as Class Actions norte-americanas. A partir desse referencial e do estágio atual das ações coletivas no Brasil, o trabalho investiga quais aspectos da experiência estadunidense na matéria podem contribuir para o aprimoramento de nosso sistema. Bem, André, primeiro, também obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para trazer o seu trabalho aqui para a gente conhecer melhor. Eu gostaria que você já falasse da metodologia utilizada, também dos ramos do direito que o seu trabalho passa e, claro, das dificuldades. Bom, na verdade, todo trabalho de direito comparado, e o meu trabalho é um trabalho de direito comparado, ele tem uma grande dificuldade. E qual é essa dificuldade? É trazer a atmosfera de um outro país, o ambiente jurídico, econômico, político desse país para o leitor, para que não seja apenas um estudo apenas sobre a lei, apenas sobre os julgados. Então, o meu estudo ele adota uma metodologia panorâmica, uma metodologia que eu chamo de mapeamento, de diagnóstico, em que tem um trabalho de fôlego, um trabalho com muitas referências doutrinárias e jurisprudenciais. Para quê? Para trazer ao leitor justamente algo mais do que a lei americana, algo mais do que os julgados americanos, trazer os problemas econômicos, os problemas políticos, o que está por trás daquela legislação, o que está por trás do sistema deles, para que, enfim, haja uma compreensão mais aprofundada sobre o assunto. Uhum. Quais os ramos que... Nos ramos, no âmbito jurídico, eu foquei basicamente sobre o direito processual, até porque era a minha área de linha de pesquisa, é o foco das ações coletivas. Foquei também sobre a questão do direito constitucional, sobre as garantias constitucionais que estão por trás, sobre o devido processo legal, que é uma noção muito forte entre os americanos e que foi trazida aqui para o Brasil, então era uma noção importante, e também alguns aspectos de história do direito, sobretudo na parte inicial do estudo, para mostrar as estruturas que deram origem ao direito americano. Bem, vamos conferir agora parte da bibliografia utilizada neste estudo. Ações coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito comparado e nacional. Autor, Aloísio Gonçalves de Castro Mendes. Editora, Revista dos Tribunais. A Class Action como instrumento de tutela coletiva dos direitos. As ações coletivas em uma perspectiva comparada. Autor, Antônio Gide. Editora, Revista dos Tribunais. Class Actions and Other Multi-Party Litigations Case and Materials. Autores, Robert Klonoff, Eduardo Billet e Suzette Mouvot. Editora, Thomson West. Bem, André, de que forma cada uma dessas obras contribuiu para a elaboração do seu trabalho? Então, a primeira obra é a obra do professor e desembargador federal Aloísio Mendes. No que ela contribuiu? O professor Aloísio Mendes foi um orientador, inclusive, da minha dissertação, dessa dissertação de mestrado. E essa obra representou o primeiro contato que eu tive com as ações coletivas. É uma obra também com essa abordagem panorâmica, em que o autor disseca os principais aspectos sobre as ações coletivas e traça um panorama em diversos países, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Itália, França.
A obra do professor Gide já é uma obra um pouco mais específica, e uma obra específica exatamente sobre o tema que eu escrevi, que são exatamente as class actions norte-americanas. Até foi um livro que foi publicado no curso enquanto eu estava escrevendo a minha dissertação. E imagina a minha angústia quando, no meio do meu texto, sai um livro específico sobre aquilo que eu estava pesquisando. O primeiro pensamento que eu tive, poxa, será que esgotou a minha pesquisa, não tenho mais sobre o que falar? E, na verdade, não. Na verdade, a perspectiva do professor Gide no livro é uma perspectiva mais descritiva, de um professor que teve toda a sua formação acadêmica no Brasil e que hoje leciona nos Estados Unidos. Então, é um autor que viveu entre duas realidades. A minha análise, a minha abordagem é uma abordagem mais instrumental, ou seja, eu olho para o direito americano para procurar extrair de lá elementos para o nosso próprio aprimoramento, para nos conhecermos melhor. E a última obra selecionada, que é um típico livro de direito americano, foi um dos primeiros livros que eu tive contato direto com uma fonte norte-americana para saber do ambiente sócio-jurídico em que se desenvolveram as ações coletivas americanas. E nesse livro é importante destacar o aspecto que eles têm uma forma de estudo de caso. Esse é um típico livro de Cases and Materials. O que é isso? Há uma breve introdução teórica, transcreve-se um julgado, ou os principais trechos desse julgado, e depois o autor aborda perguntas, questionamentos sobre esse julgado, indo um pouco mais além da mera transcrição de emendas que nós costumamos fazer aqui no Brasil. Até uma reflexão que vai um pouco além do estudo. Uhum. Bom, vamos falar então do seu trabalho agora. Então, o meu trabalho, quando todo mundo pergunta, em primeiro lugar, poxa, André, por que você foi escolher falar sobre ações coletivas nos Estados Unidos? Eu até brinco no início do meu estudo que, fora o desejo de alguém ser excêntrico, o que levaria alguém a falar sobre isso? E, na verdade, o importante é saber o seguinte: o sistema americano ele é um dos sistemas mais tradicionais, mais conhecidos de tutela coletiva no mundo. A sua origem histórica vem desde o início do século XIX, eu mostro isso no livro, lá desde dos estudos de um autor chamado Joseph Story, de 1820. E esse sistema ele se consolidou ao longo dos séculos XIX e XX e influenciou outros sistemas de tutela coletiva no mundo. O sistema italiano, outros sistemas europeus e, logicamente, influenciou o sistema brasileiro. Então, hoje, se nós temos um sistema razoavelmente bem estruturado, que é um sistema que se assenta em um tripé, a Lei da Ação Civil Pública de 1985, a Constituição de 1988 e o Código de Defesa do Consumidor, isso tudo teve uma origem. E essa origem, essa última origem, ainda que indireta, ainda que reflexa, é no direito norte-americano. E como nós estamos vivendo um momento de reformas, novo Código de Processo Civil, reforma do Código de Defesa do Consumidor, novo Código Comercial, então esse é o momento de nós pararmos e vermos onde nós estamos caminhando bem, onde nós estamos indo mal. E o meu estudo ele propõe isso, propõe uma volta às origens para saber lá, na experiência deles, que eles têm muito mais experiência do que a gente, não necessariamente um sistema melhor que o nosso, mas tem mais experiência do que a gente, que elementos podemos extrair de lá para nós nos aprimorarmos? Bom, nós vamos aqui fazer um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com a Academia já na fase de debates. Até já. Estamos de volta com a Academia hoje, debatendo a dissertação de mestrado de André Roque, a experiência das class actions norte-americanas, um ponto de reflexão para as ações coletivas no Brasil. Bom, vamos conferir as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial antes de entrarmos na fase de debates. Proteção internacional dos direitos humanos na realidade latino-americana. Reflexão filosófica sobre a perspectiva da ética da libertação, de Mércia Miranda Vasconcelos, editora Juruá. O estado de exceção em Giorgio Agamben, contribuições ao estudo da relação direito e poder, de Guilherme de Andrade Campos Abdala, Biblioteca Digital USP. Incorporação de ações, estudo de casos e precedentes, de Daniel Kalansky, editora Saraiva. Bom,
E nós temos aqui do André Vasconcelos Roque, que hoje nos traz o seu trabalho para ser debatido na academia, Class Actions, ações coletivas nos Estados Unidos, o que podemos aprender com eles, mas não é apenas uma parte do seu trabalho. Sim, exatamente. Na verdade, essa é a parte mais substancial do meu trabalho, que foi publicada agora em versão comercial pela Iuspodium. Meu trabalho mesmo, a minha dissertação de mestrado, ela é um pouco mais ampla, ela tem alguns capítulos a mais, foi um trabalho bastante extenso, tem um aspecto introdutório sobre o direito americano que, na versão comercial, enfim, vai dar origem a um outro trabalho próprio. Tá, então, mais esta indicação. Bom, vamos começar aqui o nosso debate. Eu vou pedir para que o Carlos Frazão já dê início, então, à nossa discussão. Inicialmente, queria parabenizar o André pelo trabalho, excelente trabalho, tem como principais características essa abordagem do estudo do direito comparado, procurando importar algumas categorias e trazer aquilo que há de vantajoso, né? Estudar direito comparado é como se fosse fazer um transplante, né? Precisa saber até que ponto os institutos lá utilizados eles podem ser, eles são compatíveis ou não com a nossa realidade. Uma pesquisa maravilhosa, né? Digna do seu orientador, da Luísio, né? Professor lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro de processo. Mas a minha pergunta, André, ela, assim como o seu trabalho, ele tem uma abordagem multidisciplinar dentro do direito, você flerta com o direito processual, que é a sua área, e também com o direito constitucional. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a questão da tutela coletiva em matéria de direitos prestacionais, direitos sociais. Se realmente existem na literatura do direito constitucional, eles trabalham com a possibilidade de ajuizamento de ações coletivas para, por exemplo, questões de fornecimento de medicamentos, questão de moradia. Eu queria saber como você enxerga esse fenômeno, e se você acha que é possível, até que ponto isso, essa abordagem coletiva, essa proteção coletiva, de certa maneira, não desconsidera o direito moral de cada indivíduo. Queria saber um pouco, que você pudesse tratar desse tema. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo professor Carlos Eduardo Frazão por estar aqui debatendo o meu trabalho. Um prazer estar aqui discutindo o tema de minha pesquisa, que me consumiu um bom tempo, vamos dizer assim. No caso, o primeiro ponto que se tem que dizer é o seguinte: no estudo do direito americano, eles já enfrentaram essa questão, sobretudo nos anos 70. As ações coletivas envolvendo proteção de direitos fundamentais e, evidentemente, obrigações prestacionais, elas foram muito comuns a partir dos anos 70, anos 80 nos Estados Unidos. E essa questão ela vem para o Brasil, sobretudo, após a Constituição de 1988. Do ponto de vista processual, estritamente processual, eu não veria problema. Acredito que o ordenamento processual ele comporte essa tutela de direitos prestacionais. A questão que se põe é saber até onde o juiz pode ir, ou seja, até que ponto esgota-se a esfera jurisdicional e ele começa a ingressar numa esfera política, numa esfera de conveniência e oportunidade de outros poderes. E esse é um problema comum, que é essa questão envolvendo ativismo judicial, o tal ativismo judicial que alguns até deram uma pecha, vamos dizer assim, famigerada sobre esse ativismo judicial, ou seja, até onde o juiz pode ir. Me parece, aí, essa é uma concepção que admite diferentes matizes, diferentes considerações, diferentes concepções jurídicas e políticas. Me parece que o juiz ele pode ir até onde existe inércia dos demais poderes. Se os demais poderes não atuam, aquilo cria um espaço vazio, e esse espaço vazio ele não pode existir dentro do Estado democrático de direito, e esse espaço vazio é preenchido pelo judiciário. Se os demais poderes preenchem essa esfera, atuam nessa esfera, regulamentam nessa esfera, então é prudente que o judiciário, pelo menos, evite
lógico, sempre observando os direitos fundamentais envolvidos, mas que ele evite ingressar nesse mérito especialmente político. Professor Fernando Henrique Fernandes. Muito obrigado pela oportunidade de participar do programa. Quero igualmente parabenizar o professor André pela brilhante exposição e trabalho e comentar inicialmente dois aspectos. O primeiro, formal. A leitura do seu texto é uma leitura gostosa, né, de se fazer, então há uma qualidade de redação que tem que ser observada realmente, ao contrário do que costumam ser os livros de direito comparado, não há aquele excesso de formalismo, muito pelo contrário, uma leitura muito agradável. Quanto ao aspecto material, eu devo dizer que a construção do raciocínio foi muito bem elaborada, tal qual uma imagem que me chamou muito a atenção foi que estaremos construindo uma casa, né, os alicerces, as paredes, enfim, até terminar essa construção e muito sólida, justamente. Então, quero parabenizar o aspecto formal e material do seu livro. E ele me chama uma atenção, porque, muito embora seja um livro de direito, um livro jurídico, me relembra aquele ambiente do John Grisham, que o colega que havia comentado comigo no início do programa, e também aquelas séries dos Estados Unidos como a Damages, né, com a Glenn Close, que trabalha especificamente essas situações de class action. Então, realmente é um trabalho muito gostoso de se ler. E ele me traz um questionamento, porque ele não poderia chegar no momento mais oportuno, um momento no qual nós estamos justamente discutindo o novo Código de Processo, e justamente em relação a esse novo Código de Processo, eu gostaria de lhe perguntar acerca do novo instituto que estamos buscando criar, que é um incidente de coletivização. Gostaria de saber se essa nova visão do Código de Processo está adequada dentro do que o senhor levou adiante nos seus estudos, ou quais demais questionamentos o senhor teria sobre esse instituto? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado também ao professor Fernando por vir aqui debater o meu livro. No caso, a gente tem que ter em mente, quando vai confrontar a questão das ações coletivas com o incidente de coletivização, que hoje, inclusive, na última versão do projeto do relator Paulo Teixeira, é conhecido como incidente de resolução de demandas repetitivas, já é um nome que vem de algumas versões atrás do novo Código de Processo Civil. E muitas pessoas, quando veio esse incidente, muitas pessoas falaram, olha, a questão das ações coletivas agora vai ficar em segundo plano no Brasil, porque agora nós vamos ter esse incidente de resolução e ele vai ocupar o espaço que deveria ser preenchido pelas ações coletivas. Uma impressão, aliás, que se reforça pelo fato de que uma proposta muito interessante de reforma das ações coletivas no Brasil, que era o projeto de lei 5139 de 2009, que estava na Câmara dos Deputados, foi arquivado pela Comissão de Constituição e Justiça. Há um recurso para o plenário, mas esse projeto ainda não foi apreciado. Depois vem um outro projeto que está em curso, que é o projeto de lei do Senado 282 de 2012, mas também ainda sem nenhum resultado específico sobre isso. E me parece que essa abordagem de que o incidente de resolução de demandas repetitivas, ele esgotaria o objeto das ações coletivas, é uma análise incompleta. E por que é uma análise incompleta? Porque as ações coletivas, elas têm várias finalidades no ordenamento jurídico. Elas têm uma finalidade de tutela dos novos direitos, direitos coletivos e direitos difusos, que não poderiam ser adequadamente tutelados em processos individuais, porque eles são indivisíveis, eles só podem ser tutelados coletivamente. Elas têm uma utilidade de economia processual, ou seja, no âmbito, sobretudo, dos direitos individuais homogêneos. Em vez de julgar vários processos idênticos, você julga um único só, uma única ação coletiva. Ele tem uma utilidade de tratamento isonômico, ou seja, todos aqueles titulares de direitos individuais homogêneos, eles são tratados igualmente no âmbito da ação coletiva, o que poderia não acontecer no âmbito
de um processo individual em que um poderia ganhar, outro poderia perder, outro poderia só ganhar uma parte. Mas tem também um aspecto de acesso à justiça. Vou dar um exemplo. Se eu compro uma caixa de sabão em pó, eu costumo dar esse exemplo sempre nas aulas que eu dou sobre ações coletivas. Se eu compro uma caixa de sabão em pó, na caixa está dizendo que vem 1 quilo de sabão em pó, mas vem só 900 gramas, nós temos aí uma pretensão que pode ser questionada no judiciário, mas realisticamente, quem é que vai ingressar, vai procurar um advogado, entrar com um processo para reclamar sobre os 100 gramas que faltaram na sua caixa de sabão em pó? Não vão. Ninguém vai fazer isso. Por outro lado, da perspectiva do fabricante, essa é uma prática ilícita que pode gerar um lucro indevido bem razoável, bem significativo, porque ele não vende uma caixa nem 10, vende milhares de caixas. Então, ele está recebendo um valor indevido, vamos dizer assim, que não encontraria tutela nos processos individuais. E aí, vejam, esse incidente de resolução de demandas repetitivas, que nada mais é do que o que eu chamo de procedimentos de caso-teste, ou seja, você, dentro de várias causas repetitivas, seleciona aquelas representativas, suspende as demais, dá uma solução aqui nas causas representativas e aplica a mesma solução às que ficaram suspensas. Num caso desses, em que ninguém vai ingressar com processo individual, não tem como aplicar incidente de resolução de demandas repetitivas, porque você não vai ter nenhuma demanda, quanto mais demandas repetitivas. Então, essa questão de acesso à justiça é uma questão que é tutelada, a meu ver, adequadamente pelas ações coletivas. Elas abrem o espaço no judiciário para pretensões que não seriam reclamadas por outros meios. E o incidente de resolução de demandas repetitivas, ele só resolve a questão da economia processual e do tratamento isonômico. Confere segurança jurídica, mas não confere acesso à justiça. Então, são institutos que são complementares, na verdade. Um não tira o espaço do outro. Na verdade, cada um tem que buscar o seu espaço no ordenamento jurídico. Então, a minha resposta é que, definitivamente, o novo Código de Processo Civil vem com propostas muito interessantes. Não sei se vai resolver o nosso problema, mas, de forma alguma, tira o espaço das ações coletivas que devem continuar a ter o seu lugar no ordenamento brasileiro. Bem, eu quero aqui agradecê-los pela presença, pelo convite, por aceitar o convite da TV Justiça para participar da Academia de hoje, não de forma diferente também ao André. Muito obrigado, André, e parabéns pelo trabalho. Lembro que você pode participar do Academia, o nosso endereço é academia@stf.jus.br e por meio desse endereço você pode mandar o seu trabalho para depois trazer para ser apresentado aqui no Academia. Também é possível rever o programa no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.